Olá pessoal, Ariela Maia aqui. Hoje trago para vocês a parte 2, né, de flores para a gente colorir aí o nosso jardim. São plantas de pequeno porte, a grande maioria são anuais, mas são excelentes em floração, trazem um colorido muito espetacular para o jardim. E eu começo aqui com a boca de leão. Essa plantinha eu já tive aqui no meu cultivo, é uma planta de cultivo anual. Você pode colher as sementes e plantar, elas vão germinar e vão florescer abundantemente. E após a floração, elas vão morrer. Mas aí você continua o ciclo, colhe de novo as sementinhas e faz a semeadura. Tem sementes dessa planta para vender, a gente encontra envelopinhos com semente. Quando eu cultivei essa planta, eu plantei a partir dessas sementinhas de envelopinho. Nem sempre dá certo, porque às vezes você compra e as sementinhas não prestam mais. Uma vez eu consegui fazer o cultivo dessas plantinhas através dessas sementes. Pretendo comprar novamente, porque é uma planta que eu gosto bastante e fica linda no jardim, floresce super bem, é uma planta de sol pleno e precisa de rega frequente. E elas não são exigentes com adubação. Por serem plantas anuais, você prepara muito bem ali a terra que você vai plantar, o substrato, com bastante matéria orgânica, faz o plantio e ela vai ficar o ano inteiro ali com aquele substrato e depois, quando você for semear novamente, é que você vai preparar novamente a terra. Isso vale também para prímula, né? Nossa segunda opção, uma plantinha que a gente já encontra as mudas formadas e floridas, bem bonitinhas assim para a gente comprar. Normalmente elas vêm ou em vasinhos, pote 6 ou pote 11, ou em saquinhos para você plantar no jardim. Mas é uma plantinha que muitas pessoas consideram descartável, né? Que jogam fora após a floração. Porém, vale a pena cultivar, é um pouquinho mais difícil o cultivo delas, né? Assim, delas se adaptarem, né? Não é nem o cultivo, de certa forma, é fácil. O difícil é elas adaptarem. São plantas produzidas em estufas e quando a gente leva para casa, leva para o nosso cultivo, muitas das vezes elas não se adaptam, né? Elas acabam morrendo antes mesmo de completar o ciclo ali de um ano, porque elas não se adaptam ao nosso cultivo, mas elas não são descartáveis. Vale a pena aí você fazer a poda, fazer mudinhas ali por estaquia, plantar novamente. Algumas não dão sementes, então você vai fazer a reprodução de novas mudas através das estaquinhas, divisão de touceira, porque algumas variedades de plantas entouceram, então você divide ali e faz novas mudas, mas dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas vale a pena pelo tamanho da beleza dessas plantas, né? A prímula é uma plantinha super mimosinha, muito charmosa, tem diversas cores de flores. Vale a pena a gente tentar cultivar e manter elas no nosso jardim. Elas não vão durar muito tempo, mas a gente pode sempre refazer ali as mudinhas com poda, com replantes, para poder a gente ter essas espécies aí, essas variedades sempre presentes, floridas no nosso jardim, porque com certeza embeleza demais, né? Olha que charme, gente. É muito graciosa. Essa daqui não é muito fácil de ser encontrada aqui na minha região. Em algumas floriculturas é que eu vejo dela para vender. E não é muito baratinho, não. Tem diversas cores, dá para formar. Olha que coisa mais linda essa bacia. Com várias cores ali formando um arranjo. Ficou perfeito, né? Muito lindo. Olha aí essa composição, que gracinha. Eu não lembro o preço que eu vi dessa planta aqui na minha cidade, mas né, não é das mais baratinhas, não. Já o crisântemo é uma ótima opção, a gente encontra em floriculturas, em supermercados também. Eu já tive o crisântemo, é uma planta. As variedades mais comuns, elas dão sementes, né? Eu já tive aqui, plantei por sementinha, ela reproduz muito fácil, até mesmo por divisão de touceira, estaquia de caule, reproduz fácil. Mas esses que vêm de estufa, normalmente são variedades híbridas, né? Resultado de vários cruzamentos para obter cores novas, plantas bem dobradas, às vezes até pompom, de tanta pétala que tem, né? Elas ficam assim, tipo um pomponzinho mesmo, bem dobradinhas. São muito bonitas, mas elas reproduzem fácil por estaquia, né? Elas não dão semente, mas você pode fazer a poda ali
e plantar as estaquinhas, elas enraizam com facilidade e florescem bastante. Não tanto quanto quando a gente compra ela, né? A muda pronta ali, o vasinho formado, normalmente eles colocam várias estaquinhas no mesmo vaso, isso ajuda também o vasinho ficar ali bem cheio de flores, né? Mas aí você pode repetir o processo, né? Fazer a poda ali, plantar vários galhinhos no mesmo vaso, ele vai florir bastante, você prepara um substrato bem rico em matéria orgânica, elas vão florir abundantemente. É uma ótima opção. Eu também já tive, das duas aqui, eu já tive o crisântemo comum e já tive também esse crisântemo vindo de estufa. Dá para cultivar também. Uma ótima opção aí. Outra ótima opção, linda, olha aí que espetáculo de planta, né? Essa é perfeita, né? Essa daí, para embelezar o nosso espaço, eu já tive também. Essa daí é a verbena, uma plantinha maravilhosa. Essa eu compro aqui bem baratinho, já encontrei de R$ 2, R$ 3 as mudinhas, né? Elas vêm num saquinho, como mudinha de forração. Aí você pode formar vasinhos, formar cuias pendentes. Se você plantar no chão, como ela fica um pouco arqueada, os galhinhos ficam um pouquinho pendentes, quando você planta no chão, ela vai caminhando, ela cria raízes nos galhinhos que vão se debruçando, ela cria raízes sozinha, vai se fixando ali, ela faz uma forração no canteiro. Fica muito bonito e, de certa forma, ela é fácil. O problema é a questão da adubação, aliás, da adaptação realmente. Você prepara a terra ali, bastante matéria orgânica, planta suas mudinhas e se elas se adaptarem ao seu cultivo, você não vai ter dificuldade com essa planta. Mas você pode também, né, não conseguir cultivar porque a planta não conseguiu se adaptar. Essa questão aí vale para toda planta vinda de estufa, né? Muitas das vezes elas não se adaptam, elas secam por completo ali depois que a gente compra. Às vezes a gente vê ela secar até mesmo lá no viveiro, né? Você vai no viveiro, tem muitas mudinhas já todas secas ali, porque elas não se adaptaram, né? Elas são produzidas na estufa, são cultivadas ali na estufa, até chegar ao ponto de florescer e ficar no ponto para comercializar. E quando elas chegam no viveiro, no supermercado, seja lá onde for que elas vão ser comercializadas, às vezes elas não se adaptam, porque é uma forma diferente de cultivar. A mesma coisa acontece com a cravina. Eu coloquei aqui junto a cravina, a dianthus e o cravo. São plantas da mesma família, né? São variedades diferentes, mas elas são da mesma família. Eu já tive aqui a cravina, né? Eu tenho, inclusive, e eu já plantei sementinhas de cravo. Germinou, mas não chegou a florescer, né? Porque eu não tinha aqui as condições adequadas para eles desenvolverem, né? Então, assim, é importante ter uma luminosidade muito boa, elas são plantas de sol pleno, né? Enquanto são mudinhas, se você deixar elas a sol pleno, tem que fazer a rega com muita frequência, porque senão elas secam. São mudinhas bem pequenas, bem delicadas, então tem que fazer a rega com bastante frequência para não secar. No meu caso aqui, as minhas estiolaram por falta de sol, né? Eu já não tinha, era a luminosidade adequada para elas. Mas são plantas belíssimas, você compra as mudinhas já formadas também com flores, como mudas de forração, é um precinho até bem em conta, né, aqui na minha região. Dá para formar vasinhos, jardineiras, canteiros, fica muito bonito. E elas também, você pode ali semear, as que dão semente, você pode fazer a semeadura e também pode fazer a poda e plantar estaquinhas, né, para elas se refazerem, porque com o passar do tempo elas vão ficando feinhas também, né? E precisam aí de replante, mas você não precisa comprar novamente. Faz a poda e planta, porque elas enraizam com facilidade. As que dão sementes, você pode aí fazer a semeadura, que elas vão ficar lindas, que vão florescer bastante, vão sempre embelezar aí o seu jardim. A nossa próxima opção é o gerânio pendente. Eu também já tive, porém perdi por falta de sol também, uma planta que precisa de sol pleno para se desenvolver. Agora eu fiz bastante podas aqui nas árvores do meu jardim, aí eu tenho sol suficiente para cultivar essas plantas, então eu pretendo adquirir novamente
vou ir comprando pouco a pouco e vou cultivar no meu jardim vertical plantas com flores, porque são lindas, são ótimas opções aí para o nosso jardim. O gerânio pendente, ele não é planta anual, né? Ele é uma planta perene, mas ela precisa de trato anual ali, você fazer uma poda, elas vai rebrotar e ficar bonita de novo. Se você não fazer essa poda, ela vai crescendo, ela vai ficando caneluda ali, porque vai cair as folhinhas de baixo, vai ficar o caule aparecendo. Porém, né, mesmo você não fazendo essa manutenção, vai brotar novos galinhos ali nesse caule que fica aparente. Mas se você quer manter a planta sempre bonitinha ali, sempre renovada, faz a poda, planta os galinhos, ela enraiza com facilidade também, né? A rega dela é moderada, né? Ela não precisa de uma rega extremamente frequente, mas também não pode esquecer de regar não, porque ela murcha. Então a rega moderada, ela tem um caulezinho um pouco suculento, então ela reserva um pouquinho de água, então cuidado aí, moderação nessa rega para você manter a sua plantinha. Adubação, como ela é uma planta perene, ela vai precisar de uma adubação pelo menos uma vez ao ano. Então você pode ali fazer uma nova mistura, um novo substrato, acrescentar, né, por cima ali, jogar por cima para ela renovar esse substrato. E o adubo você pode usar aquele da sua preferência, né? Porque existem inúmeros aí no mercado e aí você escolhe aquele que fica mais fácil para você encontrar na sua região, porque às vezes tem adubos que são bem baratos em alguns lugares, bem fáceis de ser encontrados, já em outras regiões nem tem para vender. Então, vê aí o que você encontra com mais facilidade na sua região, que cabe no seu bolso e faça adubação nelas. Pelo menos uma ou duas vezes por ano já vai estar ótimo para elas. Essas dicas valem também para Kalanchoe ou Calandiva, né? Kalanchoe é a Kalanchoe blossfeldiana, que dá essas flores maravilhosas, popularmente conhecida como flor da fortuna. Você encontra elas em supermercado para vender, em floriculturas, é uma planta aí bem fácil de ser encontrada, bastante popular. E ela também não é descartável, é uma planta perene, assim como o gerânio. Precisa de rega moderada, porque ela é uma planta suculenta. Ela também necessita de sol pleno, porém, quando ela está florida, normalmente a gente compra ela assim florida, você pode colocar no ambiente interno para decorar a sua casa, ela vai ficar maravilhosa. De acordo as flores vão secando, você pode ir tirando ali com a unha mesmo, vai lá, vai beliscando, vai puxando as florzinhas secas, vai retirando, vai manter a sua planta mais bonita. E quando acabar por completo a floração, você corta as hastes florais lá embaixo, na base do caule. Você pode plantar essas hastes porque elas enraizam com facilidade, dão novas mudas. As folhinhas dela você pode plantar, que ela dá novas mudinhas também. E a planta mesmo, depois que você fez a poda ali, tirou as hastes florais, você pode colocar elas, adaptar pouco a pouco, num local que pega mais luminosidade, que pega um pouquinho de sol, e você vai cultivar ela ali. Quando chegar o inverno, que é a época de floração dela, elas vão florescer novamente. Talvez não tanto quanto quando a gente compra, porque quando a gente compra elas vêm explodindo em flor. Isso é porque eles capricham na adubação, lá na estufa. Mas você pode cultivar ela e ela vai se tornar uma planta perene aí no seu cultivo. Uma dica, não deixe a Kalanchoe na chuva. Ela dá fungo com muita facilidade e você acaba perdendo a sua plantinha aí para os fungos. Ela também tem um probleminha com a questão da adaptação, mas é bem difícil você perder essa plantinha. Elas normalmente você traz, elas se adaptam, pode acontecer às vezes dela apodrecer por completo, não se adaptando aí ao seu cultivo, mas na grande maioria elas se adaptam sim. Outra ótima opção são as begônias, né? Tem begônia que é cultivado pela beleza da folhagem, mas essa variedade aqui, normalmente a gente compra por conta das flores, que são realmente muito bonitinhas. Essa daqui eu encontro aqui na minha região como mudinhas de forração, bem baratinho, né? Que ela tem essa florzinha simples, tem diversas variedades de cores, né? É uma plantinha que precisa de rega moderada, né? A adubação você capricha ali na terra, no substrato que você vai fazer o plantio e não precisa ficar adubando não. É uma plantinha também que você precisa de fazer uma manutenção ali uma vez ao ano, fazer talvez o replante, né? Ela dá sementinha,
Algumas são híbridas, né? Não dá não, mas umas mais comunzinhas dão sementinhas e aí você pode fazer o plantio. Já essas daqui com florzinhas dobradinhas, essa normalmente a gente compra a muda em vasinhos bem bonitinhas, às vezes até na embalagem ali para presente, né? Fica bem bonitinha também, ali na decoração do seu ambiente, fica legal. E após a floração, você pode cultivar ela também, você pode fazer, para deixar elas mais resistentes, você pode podar e plantar os galhinhos, fazer novas mudinhas. Ela é uma planta que é muito fácil de cultivar, de modo geral, todas as begônias, né, são muito fáceis aí de cultivar, elas se propagam com muita facilidade por estaquia de caule. As que dão sementes também produzem muito fácil por semente. E você pode plantar a folha também, a folhinha da begônia com o caulezinho, aquele talinho da folha. Pode podar ali e plantar, ela enraiza e dá novas mudas. E aí as mudas que você produz, com certeza se desenvolvem com muita facilidade aí no seu ambiente. Então me diz aí, qual você gostou mais? Me diz se você tem alguma dessas plantinhas, deixa seu like no vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!